Ô, meu caro Rubem Júnior, você voltou para falar mais do Cruzeiro, em que estivemos juntos, inclusive, ontem, na nossa jornada esportiva. Cruzeiro conquistando a primeira vitória da era Tite, podemos dizer assim, com o mesmo planejamento do jogo da estreia, né, Rubens? Pois é, Cirilo, agora de volta na turma do bate-bola com os craques aqui no segundo tempo e dentro do planejamento, tudo seguindo no protocolo certo. O Tite falava, né, na sua entrevista coletiva que essas duas primeiras rodadas seriam realmente para utilizar esses jovens jogadores, ele mapeando alguns que podem permanecer na toca nesse considerado grupo principal para a temporada. O Cruzeiro que vai ter já, e a gente pode adiantar para o torcedor a partir deste sábado, 6h30 contra o Uberlândia. Os considerados titulares, o time não 100%, até porque nem todo mundo tá com a condição física ideal para suportar ali, né, a atividade, o 100% de uma intensidade do jogo, mas a partir de sábado contra o Uberlândia, o Cruzeiro vai ter no Mineirão esse time considerado titular e seguindo todo o planejamento. Lembrando, na outra semana já tem o clássico contra o Atlético, antes do clássico tem o duelo contra o Democrata Pantera. Então, utilizando titulares neste sábado, mesclando contra o Democrata Pantera e o time que terá a cara pro ano de 2026 com Gerson e companhia contra o Atlético. Seria a tendência aí para os próximos dias. Lembrando, né, o Rubem Júnior tá falando de mesclar no meio de semana, outro jogo em casa, em Belo Horizonte, e o clássico do domingo, dia 25, vai ser na Arena MRV, né? Não tem viagem, é em Belo Horizonte, mas com torcida 100% rival na sequência do campeonato. Fabrício, tem gostado dos primeiros jogos aí? Claro, né? A gente tá falando de um jogo do fim de semana que foi derrotado, ontem com a mesma estratégia, a vitória contra o Tombense. Como é que você encara essa etapa de evolução do Cruzeiro, um comecinho ainda com 2 jogos? Muito legal da parte do Tite ter mantido o mesmo time, sabe? A gente já viu ontem a molecada muito mais solta na pressão, pressão alta o tempo todo, buscando o jogo. Primeiro tempo foi muito bom do Cruzeiro. Dominou, teve 65% de posse de bola, se eu não me engano, e não foi aquela posse de bola morosa, uma posse de bola buscando, usando os dois lados, mais o lado esquerdo, né? Por causa ali que tá com o Arroio, enfim, atacando mais pelo lado esquerdo. O Japa também, né? Gostei muito do Japa, jogou muito bem o menino, o Kenji muito bem, aquela finalização, o Marques depois vai poder falar melhor, não é tão fácil igual o pessoal fala, deu de bico, é um improviso, mas é difícil pegar aquela bola. Gostei muito do Rian Guilherme, do Arroio, o Chico, achei muito legal, cara. Muito legal do Chico, um jogador de referência, coisa que a gente não tem muito no futebol mais hoje, né? Mas às vezes precisa. Uma tabela curta, muito bom de tabela curta, presença de área. Gostei muito desse time, a molecada já mais solta. Segundo tempo aí não tem jeito, né? A parte física cai, aí faz muita diferença no futebol. Ô João, como é que você tem visto esse começo de temporada do Cruzeiro? Sempre com muita cautela e com muita tranquilidade no início do campeonato. Eu acho que você ter tropeço, você ter dificuldade, demorar para engrenar, é super natural para todo mundo, é natural para o Cruzeiro, é natural para o Atlético, é natural para equipes em outros campeonatos. Flamengo, gente, né? Teve tropeço aí, então é natural, é assim, é um processo de evolução. O problema é que a gente está vivendo um momento hoje no futebol em que todo torcedor acha que seu time tem que ser imbatível, invencível, jogar todos os jogos bem e ganhar de todo mundo. E o advento da SAF ainda trouxe isso para o futebol. Meu time virou SAF, eu agora tô rico, então tenho obrigação de ganhar tudo. E o futebol não é assim, cara. Futebol, você tem ali uma diferença técnica muito grande dos times de Belo Horizonte para os times do interior, mas nesse momento você tem uma diferença física muito grande dos times do interior para os times de Belo Horizonte. Os caras já estão treinando há mais tempo, a musculatura já está mais solta, já ganharam mais condição cardíaca, respiratória. Então, cara, eu acho que é super normal e é um processo de evolução muito natural. Para chamar o Marques para resenha também, o Rubem Júnior, você tem registros importantes aí, falas importantes do Tite, né? Tenho sim, vamos trazer o Tite, portanto, aqui na turma do bate-bola, depois da sua segunda entrevista coletiva, ele destacou nessas primeiras rodadas como foi importante esse planejamento para utilizar a garotada e também a parte física nessa pré-temporada que ainda acontece na Toca da Raposa. Fala, Tite! Colocar para quem está nos ouvindo que técnico e comissão técnica toda não poupa ninguém, ele quer ter todo mundo. Porém, há um departamento médico, departamento
de fisiologia e a não expor aos atletas para que eles tenham uma lesão e que tu possa perdê-los numa sequência de trabalho, ele é fundamental. De ter atletas que tu possa repor para não ter uma sequência desgastante que possa viabilizar e manter o nível, é o objetivo também. Por isso também a utilização de 2 ou 3 primeiros jogos. E vou dizer mais, os atletas, a base da equipe estava toda ela no vestiário do Mineirão. Toda! Sabe para quê? Para dar moral para os garotos. Técnico não implanta alma numa equipe. É uma equipe que tem alma. E que o Cássio vai lá para ajudar o Otávio. E que todos os outros atletas, me corrige, todos, Matheus, todos estavam. Talvez estivessem aqui hoje também, estamos até por uma circunstância. Mas de apoio também, de agregar uma equipe toda. Obrigado ao técnico Tite, né, nessas palavras após a coletiva, destacando principalmente como ele pretende utilizar também essa turma da base. Cirilo, amanhã o Cruzeiro tem o jogo pelas oitavas, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ele já disponibilizando aí para a equipe sub-20 o zagueiro Kaique, o lateral direito Nicolas, o lateral esquerdo William, o meia Juan Gabriel, o atacante Fernando e também o Ryan Leles. O restante segue na pré-temporada na Toca. Alguns inseridos aí na copinha também. Ô Marques, tá de acordo com o planejamento do Cruzeiro para esse comecinho de temporada? Não, o ritmo, ele é de pré-temporada, ô Cirilo. Não é só do Cruzeiro, não. A gente tem visto essa mesma conduta nos clubes de ponta do futebol brasileiro. Porque daqui a pouco começa o Brasileirão, todo mundo tem que estar bem neste momento, né? Para a sua sequência de jogos. E o Tite traz uma fala que é muito dele, né? Sempre valorizando muito o que ele tem na mão. Sempre valorizando principalmente a turminha que vai jogar pouco quando todos voltarem à sua realidade de jogo e de treino, normalmente dentro da Toca da Raposa. Então isso é muito legal nele, né? Valoriza todos os atletas, valoriza todas as pessoas que trabalham dentro do clube, né? Para ter um ambiente perfeito para que todos consigam jogar da melhor forma possível. Eu estava falando com o Simões no primeiro tempo, ô João, que desse titular do Cruzeiro de ontem, você pode concordar ou discordar, Fabrício? Se tiver mais do que 2 que vão ser titulares no time forte do Cruzeiro, acho que assim, vai ser uma grande surpresa. Você pensa aí o Jonathan Jesus, que pode concorrer a uma vaga de titularidade. E dali, quem que é o outro que eu lembrei? Deixa eu pegar. Arroio. O Arroio, isso aí. Mais do que isso, vai ser uma grande surpresa, né? Sim, também acho. Então, assim, o Tite vai, nessa história do Max, vai... Mas precisa. Vai contar em algum momento. Exato. Aí que tá. Ele quer ter todo mundo... perto, são mais difíceis de agradar essa turma aqui. Essa turma que fica fora tem que... joga pouco, né? Cara, e dentro disso que o Fabrício falou, que ele tá certinho, a gente não pode pensar só no precisa para um determinado jogo. O clube precisa desenvolver talentos. Ponto. O futebol não vive sem a revelação de talentos. O futebol brasileiro é insustentável em médio e longo prazo se você não revelar jogadores. O clube precisa revelar jogador. E você só vai conseguir revelar o jogador colocando ele para jogar, cara. Ninguém é revelado em treino. Quantos que você, Marques, deve ter visto, você, Fabrício, na carreira? Os caras arrebentavam no leão infantil, de treino, juvenil, júnior, chegavam no profissional. Arrebentava no treino, mas não tinha oportunidade no jogo, não conseguia jogar e a carreira não aconteceu. Então, nós temos que saber que os técnicos precisam utilizar a base, a juventude, o cara que foi contratado, às vezes, de um time menor e que precisa ganhar experiência. Eu gosto muito disso. Muito. E eu acho que esse é o caminho para o futebol brasileiro. Chamo sempre a atenção disso. Peguem quantos jogadores o Palmeiras revelou na última década, que foi a década da mudança de chave do Palmeiras. Sim. Pegue quantos o Flamengo revelou. Vamos tentar lembrar aqui: Vinícius Júnior, Paquetá. O próprio Renier foi vendido com uma bala de dinheiro. Foi vendido, não explodiu, mas vendeu por muito dinheiro. Vendeu muito bem para o Real Madrid. Faz essa conta no Palmeiras também. E tantos outros, João, que não jogaram e ainda assim foram negociados na base, porque fazem trabalhos muito consistentes na base, acima de tudo. Porque tem seus parceiros também. Eu tenho um clube parceiro que vai trazer um atleta meu da base para ser monitorado ali, para jogar ali, e daqui a pouco nós vendemos juntos esse atleta, né? Porque inevitavelmente você não tem espaço para todos dentro de um clube do tamanho do Cruzeiro, que vai brigar por todas as frentes, né, do certame nacional. Vai brigar na Libertadores, vai brigar na Copa do Brasil, no Brasileirão, e não dá para jogar todo mundo.
Né? É legal que nessa hora os garotos estão sendo oportunizados, estão sendo mostrados nessa vitrine que é o futebol mundial, porque se você está vestindo uma camisa desse tamanho, você está sendo mostrado para o mundo, e aí daqui a pouco, enquanto SAF, como o João trouxe aqui na sua fala, é levar para o mercado. Eu acho que esse é o segmento correto para um clube que se transformou em empresa como o Cruzeiro. E você tem a obrigação, né, Fabrício, de ter 6 ou 7 ali, em condição de jogar no profissional, né? Não, e o principal é o treinador grande, né, bater no peito e assumir a bronca, porque o menino vai errar, vai melhorar cada jogo. A gente viu. Segundo jogo agora já sou. Os moleques, sabe, passou aquele frio na barriga, aquele nervosismo de estrear em 35 mil, né? Então. E o respaldo da diretoria, né? Que é importante pra caramba isso, sabe? Entender que tudo isso que o João falou, cara. Importantíssimo pra gente voltar a revelar e trazer também aí um retorno financeiro pro clube. E fechando o raciocínio no que abriu, que foi o que o Marques disse, do perfil do Tite. O clube ainda dá mais respaldo quando dá oportunidade para um cara como o Tite estar ali à frente do clube, porque ele tem casco para isso. Ô, meu amigo, o Tite perdeu o primeiro jogo no Campeonato Mineiro. Você sabe quantos minutos de sono ele perdeu por isso? Nenhum. Porque ele sabe o que ele está fazendo ali. É um técnico que foi técnico de seleção brasileira 2 vezes em Copa do Mundo, técnico do Corinthians, do Grêmio, do Internacional, do Atlético, já ganhou, já perdeu, já foi vaiado, já foi aplaudido, já tomou pancada, tem lombo, tem casco. Então, o Tite não vai tremer, não vai assustar, não vai perder sono porque perdeu um jogo no Campeonato Mineiro, porque ele sabe dimensionar um processo daquele. E aí, acontece, quando você tem um cara desse tamanho, o que aconteceu? O cara não pipoca. Sim. O cara sabe o que ele tá fazendo, ele mantém a meninada e vai dando a oportunidade de evoluir. Não, foi o que eu mais vi que eu presenciei na minha carreira, foi isso. Porque você sobe um treinador interino, alguém da base, o cara vai dar moral pra molecada. É o primeiro que pega os caras mais experientes, saca tudo da molecada, meu irmão. Não dá moral nenhuma, tá todo mundo lá na esperança. E aí os cascudos que faz, né? No meu caso foi o Luxemburgo, me levou pro Corinthians e depois quem me colocou como titular foi o Parreira. Cirilo, até acrescentando nisso, o Cruzeiro tem alguns ativos hoje no elenco. O Cauã Prats, lateral esquerdo, eu confirmei a informação que o próprio Borussia Dortmund da Alemanha chegou a sondar o atleta, não fez nenhum tipo de proposta para levar. Mas essa rodagem que o Cauã teve no final da última temporada credencia o atleta a iniciar um ano em que ele pode ter mais minutagem em campo com uma sondagem, né, de um grande clube da Europa. E acrescento ainda mais dizendo que o Cruzeiro contrata hoje pensando mesmo no futuro. Você vê o nível das contratações com a Juventude, o próprio Neiser Villarreal, que sequer, né, tinha rodado aí no Milionários, o próprio Arroio. Então esse vai ser o perfil de contratação visando o futuro, visando a venda, visando o caixa também. E a coisa que o João falou, né, bicho? Não dá pra revelar jogador botando no elenco ali. Ele existe, mas ninguém sabe que ele existe porque ele não joga, não entra em campo, né? Tem que valorizar. Ele precisa jogar em algum momento, senão você não vai revelar nunca. Eu tenho um menino bom aqui pra caramba, o outro fala assim, ué, mas por que não joga então? Ele é ótimo, nunca aparece. Total de 0 jogo, né? Nesse momento que a gente vive o futebol, que os clubes do mundo inteiro estão cada vez mais profissionais. Na época que o nosso querido Marques aqui começou, você tinha lá o olheiro que ia, pelo instinto quase, né, Marques? Perfeito. E os caras sabiam muito de bola. Hoje, além do instinto, da visão de futebol que o cara tem, os caras têm um arsenal técnico por trás. O cara sabe quantas horas você jogou, quantos passes você dá de pé direito, quantos de pé esquerdo, qual que é a capacidade que você tem de subir na bola para cabecear, quantos cabeceios em média você acerta, quando você bate pênalti, quantos pênaltis você acerta, quando você erra, quando você bate na direita, quando você bate... Os caras sabem tudo do jogador. Tudo. Absolutamente tudo. E aí... Quando você dá minutagem para o jogador, você vai permitindo ali que quem vê o mundo do futebol vai enxergando a qualidade do seu atleta. E o scout do Cruzeiro, que teve a contratação, baita contratação, né, do Joaquim Pinto na última temporada, e hoje ele é o diretor esportivo do clube, acrescenta muito, né, nesse planejamento que o Cruzeiro tem hoje para buscar reforços fora também. Você ia falar, Marques? Eu ia falar e trazer uma palavra que é muito recorrente hoje no futebol, que é o monitoramento. Você imagina um Cauã Prats, né? Prats, sim. Lateral esquerdo, garoto de 17 anos, seleção brasileira. Não foi porque o Cruzeiro o reteve, porque estava sendo importante ano passado. Começa o ano com uma vitrine fantástica, jogando, fazendo até gol na estreia, partida. Né?
Então, cara, um atleta desse, eu não tenho dúvida que tá no radar de vários clubes na Europa, entendeu? É o scout que o Atlético tem aqui, o Cruzeiro a tem informação. aqui. Os caras todos têm lá fazendo esse monitoramento para daqui a pouco este ativo virar uma realidade dentro do clube. E eu gosto desse menino jogando de quarto zagueiro. Alto, forte pra caramba, rápido, né? Lembra o Maldini, sem empolgação. Sem empolgação. Conservadora. Se tivesse empolgado, então, pelo amor de Deus. Ô Rubem Júnior, tem mais uma sua sobre, falando de perfil de contratação. Esse é um perfil um pouquinho diferente, mas que o elenco precisava e o Tite falou sobre isso. Pois é, porque depois da saída do Dineno, o Cruzeiro não tem também o Bolas, que deixa o clube. Esse cara da grande área, né, que foi um pedido do técnico Tite para um segundo tempo, para uma jogada específica, Chico da Costa, 30 anos, pertencia ao Cerro, 6 gols em 20 jogos na última temporada pelo Mirassol, foi ontem a sua estreia e já com um baita cartão de visitas, né, por muito pouco não faz um golaço, né, um lance ali de samurai do nosso Chico da Costa. O Tite fala sobre ele aqui na Turma do Bate-Bola. O Chico tem uma característica que nós precisávamos na equipe. O Caio ataca espaço, nós temos o que machucou o Neiser, que ataca espaço, jogador de torque, de explosão, e nós precisamos de um jogador de retenção na frente, para que nessa bola que entra no pivô, as infiltrações e as aproximações acompanhem. E o Chico, eu conheço ele, vocês conhecem também, ele tem essa característica muito marcante e muito inteligente para tabela curta. Se infiltrar com ele, daqui a pouco ele deixa alguém na cara do gol. Afora a presença de área, bola de cabeceio, então ele vai agregar, né, vai condicionar fisicamente para ter uma continuidade também maior no aspecto físico, para agregar possibilidades diferentes que elas possam acontecer no jogo. Obrigado ao Tite, conosco aqui na Turma do Bate-Bola. Eu até brinquei ontem com o Piquetito, que pode ser o samurai azul. Todo time precisa desse centroavante que entra e incomoda. O Chico, já viu um Chico San? Tem que ver esse negócio aí, você e Piquetito, tem que fazer um churrasco, pô. Tem o Chico Kim. Tem que ser alguma coisa. Que é o lado do Mirassol. Tem Mas que ser nosso, Chico. Não tem não. Uma coisa aí braba, nossa, sei lá. Chicão. Vai ser matador, esse aqui do sertão cabuloso. lá. O matador lá que matava todo mundo, qualquer. Cangaceiro azul. Vai ser importante esse cara, não vai, Fabrício, ao longo da temporada? Eu acho que vai, cara. A gente precisou muito em alguns jogos, cara, esse cara de referência, bola na área. Porque, meu irmão, a gente encontra muito isso aí no Mineirão. Encontra muito times fechados, linhas baixas, e às vezes precisa dar uma peladinha aí pra bola aérea. Mas tem que tomar cuidado, não pode virar muito também, Tite. Cuidado, mas não virar gauchão, hein? Pelo amor de Deus. Fabrício, numa contratação dessa, a grande dúvida das pessoas ou do torcedor muitas vezes é: poxa, vai ser titular? Esse cara vai ser titular? Chegou para ser titular? Poxa, espera aí, né? O Cruzeiro tem o Caio Jorge, que é a referência técnica ofensiva do Cruzeiro. Um atleta como o Chico, ele chega também, cara, assim, para mudar um jeito de jogar do Cruzeiro. Essa tabela que você falou, e ele faz muito bem, ele pode fazer até com o Caio Jorge. Sim. Que tem essa característica muitas vezes de vir lá atrás e vir arrastando com a bola e dar a ele uma oportunidade de um jogo diferente, chamando a tabela com o centroavante. Um cara lá que de repente pode ser o Chico da Costa também na temporada. Não, e o time se faz muito mais do que com os 11 jogadores. Eu ia falar, não se faz elenco só com titular, né, gente? Você sabe como é que eu responderia essa pergunta? Vai ser titular? Eu diria sim, em vários jogos. E em muitos outros não. Porque não tem jeito, gente. Você tem Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Sul-Americana. Você tem calendário de CBF, de Copa do Mundo. Você tem Caio Jorge, que foi convocado ano passado para a seleção. Você tem contusão. Você tem cartão amarelo. Você tem cartão vermelho. É uma infinidade de oportunidades para girar o elenco. E vai ter jogo que dentro do próprio jogo, Fabrício, você vai ter que mudar uma característica. Não, isso jogar. Que eu ia falar, e dentro Vamos falar você, não, você que é do azul, vai lá. Não, vai lá, só levantei a bola. Apelou. Só levantei a bola pra você, vai lá. Não, eu ia falar isso, porque tem uma série de variações que a gente precisa. Por exemplo, se a gente jogar só de um tipo de jogo, igual o Cruzeiro jogou a temporada inteira do mesmo jeito. Teve alguns times que mataram a charada e dominaram completamente o Cruzeiro. O Marques foi dos caras que mais sofreu com falta de elenco na vida dele. Aí, até hoje minha perna dói por isso. Você vai lembrar de cada coisa. Quantos jogos que o Marques teve que fazer sem condição, contundido, infiltrado, porque não tinha elenco.
Pô, se você tem ali um cara que não é a altura do Marques, mas que dá conta, eu não vou te botar em situação complicada não, Marques, mas que não é o Curê, né, pra chegar numa final no lugar, pô, a coisa é muito melhor, velho. Então, assim, você tem um reserva à altura... Ô, João, só de você lembrar meu adutor, sentiu o adutor. Você tem massagista aqui na não é fácil não,